Por que é tão difícil pra gente se enturmar? E quando eu digo a gente, eu estou falando de pessoas que, assim como eu, tinha uma dificuldade tremenda. Mas depois desse vídeo, espero que você perceba que é muito fácil se enturmar. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e esse vídeo vai a pedido da queridíssima Juliana, ou Juliane, eu sempre me confundo. É uma seguidora do canal. Ela pediu esse vídeo porque ela tem tido dificuldade de se enturmar na escola. E eu também, curiosamente, passei por isso na minha época de escola, ensino médio principalmente. No ensino fundamental eu tinha lá o meu grupinho, tava cômodo pra mim. No ensino médio eu mudei de escola, então eu cheguei num local que eu não conhecia ninguém, eu não conhecia a escola, não conhecia os professores, não conhecia os alunos e tive que começar do zero. Foi difícil, foi. No primeiro ano do ensino médio eu tinha um amigo, e esse amigo, ele foi tipo o único que me acompanhou ao longo do primeiro ano inteiro. E eu me acomodei, tipo, tinha um amigo, tava ótimo, conversava com o outro na sala, mas ele era o meu amigo. Eu esperava ele chegar, e quando ele chegava antes de mim, ele me esperava chegar, e a gente ficava o dia inteiro durante o período da escola juntos. Beleza. Comecei a gostar de muita coisa que ele gostava, e ele começou a gostar, acredito eu, gostar de coisas que eu também gostava. A gente ficava trocando isso, as nossas culturas, né? Eu tinha um hábito, ele tinha outro, e a gente tentava fazer essa troca. Eu percebo que eu absorvi mais do que ele tinha me entregado do que ele, do que eu tinha entregar. E aí chegamos ao ponto sobre se enturmar. Quando a gente se enturma, a gente entrega algo nosso para o grupo e ao mesmo tempo recebe algo em troca do grupo. O grupo nos entrega e nós entregamos ao grupo. E geralmente a dificuldade que eu encontrava em me enturmar era das duas uma: ou eu não achava o grupo relevante para mim, ou eu achava que eu era inferior àquele grupo, ou seja, eu não tinha nada a agregar. Então, ou eu me colocava para baixo, ou eu me colocava muito para cima, entendeu? Nunca um equilíbrio, é sempre ou vaidade demais ou baixa autoestima demais. O segredo para se enturmar você não é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que você. Acabou, é isso. Você tem muito a agregar e os outros têm muito a agregar a você. Se você estiver aberto dessa forma, você consegue se enturmar com qualquer pessoa. Porque o que as pessoas mais querem é ser ouvidas e se sentirem úteis. Na vida adulta a gente percebe isso com muito mais clareza, mas na adolescência é muito difícil a gente compreender isso. Aí voltando na minha história do ensino médio, aconteceu o seguinte: quando terminou o primeiro ano e eu entrei no segundo ano, esse meu amigo sumiu. Ele sumiu. E hoje, o João Paulo adulto, refletindo sobre o João Paulo adolescente, eu percebo que o que eu tinha a entregar para ele, ou o que ele aceitava receber de mim, acabou ali no primeiro ano. E ele passou a considerar que eu já não era uma companhia que agregava alguma coisa na vida dele. E assim, ele encontrou grupos que agregariam mais valor à vida deles. Tudo, no fim das contas, tem a ver com valor. Você não vai querer entrar num grupo que você julga de pouco valor. Da mesma forma, você não vai querer entrar num grupo que você julga de valor muito astronômico, porque às vezes isso nos causa pânico, porque é uma zona de extremo desconforto. Você vai ter que se adaptar, não se adaptar, você vai ter que aumentar a sua percepção de valor próprio para se sentir merecedor
de estar naquele grupo. No entanto, quando você enxerga que o seu valor é tão grande quanto de qualquer outra pessoa, ou seja, essa questão de mais valoroso, menos valoroso, você encontra um equilíbrio, você entende que todas as pessoas têm valor a agregar na sua vida e você, da mesma forma, tem muito valor a agregar na vida dos outros. E nem todo mundo chega nesse entendimento por conta própria. Eu vejo muita pessoa que vive a vida inteira correndo atrás de se encaixar em grupos em que ele se sente inferior àquele grupo. Ainda assim, a gente tem essa habilidade de nos forçar a encaixar dentro de caixas que a gente julga que é o nosso lugar, mesmo que aquele lugar nos incomode pra caramba. Uma das revelações mais interessantes que eu tive pra minha vida é que a caixa não existe. Essa coisa de querer se encaixar em padrões, em caixas, em rótulos, é só atraso, não leva ninguém a lugar nenhum. O ambiente sim, interfere na sua vida. Por exemplo, se você escolhe estar no grupo dos populares, mesmo sem você querer ser popular, você acaba sendo popular. E é um pouco esquisito a gente falar essa coisa de grupo popular na escola, porque não tem muito isso aqui no Brasil. Só que eu pelo menos lembro da minha época do ensino médio que tinha assim os grupinhos de maior destaque da sala. Aquele grupinho que tipo, todo mundo olha e fala, nossa, lá o pessoal ou riquinho, ou os inteligentes, ou os caras tipo foda demais em qualquer coisa que tenta fazer ou faz, enfim. Esses são os populares. E pra gente se encaixar nesse grupo é bom, é claro que é bom. Nosso ego vai lá nas alturas. Só que se a gente se sente inferior, a gente vai ter que fazer uma força gigantesca para se manter naquele grupo. E a gente se sente um impostor, um outsider, um cara que tá fingindo o tempo todo. Então, voltando ao princípio do vídeo, a dificuldade que a gente encontra de se inserir em certos grupos, muitas vezes ou por soberba ou vaidade demais, ou por baixa autoestima demais. Às vezes a energia, tem a ver com energia, tá? Isso é uma coisa que talvez não vai fazer muito sentido para muitos que me assistirem, mas eu acho que convém falar nesse vídeo sobre aquilo que a gente pensa no nosso secreto. Os nossos pensamentos, eu sempre tive essa paranoia, só que hoje eu consigo perceber que não era paranoia, é algo que realmente é verdadeiro. Porque por mais que a gente finja ser quem não somos, os nossos pensamentos nos entregam. E quando eu digo entrega, por exemplo, você pensa mal de certa pessoa, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, que cara chato, que cara idiota, que cara horrível, nossa, essa pessoa é nojenta, é asquerosa. Só que você precisa estar na presença dela todos os dias, e pior, você precisa, por algum motivo, qualquer motivo que seja, você acredita que você precisa agradar essa pessoa, então você é falso com ela. E internamente você está pensando mal dessa pessoa. O que poucos sabem é que esse pensamento secreto nosso emite vibrações. E a pessoa capta, o inconsciente dela capta essas informações, esses inputs que você está... output, enfim, essas energias, essas frequências que você está lançando, ela está captando. E o inconsciente dela está analisando. Então, por mais que você tente agradar, algo dentro da cabeça dela, lá no fundinho da mente dela fala, não confia nessa pessoa, essa pessoa é falsa, cuidado. Então a gente tem que ficar muito atento aos pensamentos internos nossos, porque às vezes a gente não consegue fazer amizade porque a gente tem uma semente ruim dentro da gente, e às vezes está ou colocando a pessoa num patamar muito abaixo ou muito acima. Você não está em pé de igualdade com essas pessoas. Então,
Se você não está em pé de igualdade, você vai estar sempre. Se você acha que ela está acima de você, você vai estar sempre bajulando ela. E se você acha que você está abaixo dela... Peraí. Ou se você acha que ela está abaixo de você, você vai estar sempre desmerecendo ela. Por mais que você tente disfarçar, tente não demonstrar que você está colocando ela internamente abaixo de você, ela está sentindo. E é por isso que muitas vezes encontramos dificuldade em nos encaixar. Me prolonguei demais, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu pensei sobre esse vídeo desde que eu li o comentário da seguidora Juliana. E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma com esse vídeo. Eu tinha até pensado, inclusive, eu vou contar um pouquinho do meu dia. Eu acordei bem cedo hoje, meu filho vai fazer um exame, aí o meu filho mais novo precisava ir para a creche, aí a creche é perto de casa, mas o exame era longe, aí eu levei os dois, a minha esposa e meu filho mais velho, para fazer o exame, voltei, deixei o menorzinho na creche, e eu ia voltar para minha casa, que era pertinho, para fazer um vídeo, sabe, bem bacana, legal, montar um cenário, vestir uma roupa que não mostra que tipo, eu tô em horário de serviço. Só que eu percebi que na hora que eu voltei pro carro, eu voltei pensando, não, mas isso é artificial. E eu não quero ser artificial, eu não quero montar um roteiro, eu não quero... O roteiro tá montado, mas é tudo mentalmente. E o que eu tô falando aqui é sincero, é honesto, é aquilo que eu realmente penso. Eu não quero me camuflar, eu não quero vestir máscaras. Inclusive eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre essas máscaras que às vezes a gente acaba vestindo ela e acaba acreditando que aquela é a nossa verdade. E eu não quero isso, eu sei da minha verdade e eu quero ser isso, casual. É uma conversa entre amigos. Se fizer sentido para você essa conversa, continue assistindo meus vídeos. Acabou de disparar o alarme aqui, deixa eu parar ele. Era para eu estar saindo da minha casa agora para o serviço. E bom, como eu já me prolonguei demais, eu vou encerrar o vídeo agradecendo por você que assistiu aqui até o final. Eu peço para curtir se o vídeo fez sentido para você. Se não fez sentido, comenta aqui o que não fez sentido e eu vou tentar ao máximo responder com mais clareza. Porque às vezes falando eu posso não ser muito claro, porque é muita informação, é uma enxurrada de ideias e caminhos que eu posso seguir enquanto eu estou falando. Escrevendo eu consigo refletir um pouquinho mais, então eu consigo entregar uma resposta um pouquinho melhor. Então comenta aí o que você não entendeu, se inscreve no canal para mais vídeos e compartilha com aquele seu amigo que também diz que tem dificuldade de se enturmar. Porque se enturmar é fácil. É muito fácil. E eu espero que com esse vídeo você tenha descoberto que é bem fácil. Tchau, obrigado e até a próxima.